lermos nesta noite. A voz está um pouco afônica, devido a algumas ministrações, mas vamos tentar falar um pouco mais pausado aqui. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. O filho da viúva de Naim. É um texto bastante conhecido de todos, uma história, um episódio que aconteceu no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. O texto diz: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se, assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E corria dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Acabamos de ler um texto, acabamos de ler um texto bastante importante. Todos nós já lemos esse texto de cós salteado. Quem que está aqui nunca, em algum momento da sua vida, não leu esse texto e deu algumas pinceladas, ou mesmo pregou? Os obreiros que estão aqui, os irmãos que estão, os obreiros, as irmãs. É um texto histórico, é um texto que se interpreta de forma literal, um texto literal. São fatos, é uma narrativa histórica que aconteceu dentro do contexto do ministério de Jesus. Aqui nós temos esse texto, podemos extrair aqui uma família que foi acometida, recebeu o infortúnio da morte. A morte é, de fato, o pior, é um monstro, vamos dizer assim. É um monstro, aliás, o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido. A morte, ela amedronta. A morte, ela tira a nossa paz. A morte, ela nos leva a ficarmos triste, angustiado, nos tira a força, até mesmo a força de viver, a força de sonhar, o sentimento de prosseguir a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se isso não bastasse, já aquela família, aquela mulher viúva, já era a segunda vez que ela passava por esse processo chamado morte. Ela já tinha perdido o seu esposo, ou seja, aquele que era o arrimo da família, aquele que era ali a comieira da casa, vamos dizer assim. O seu esposo havia falecido, porque a palavra de Deus aqui na epígrafe diz que ela era a viúva da cidade de Naim.
Alguém havia vergonha de falar que o marido chamava Naim, mas o marido não chamava Naim. A Bíblia não fala o nome do marido, fala a cidade. Quando fala Naim, era um vilarejo, era a cidade onde ela morava. Louvado seja Deus. E já tinha perdido o esposo, era uma viúva, perdido o esposo. E agora, se não bastasse mais sofrimento para a vida daquela mulher, ela perde o seu filho. Ela perde o seu filho, que se tornou, ao que se sabe, o arrimo daquela família, ou seja, ele era o sustentáculo daquela casa, e aquele rapaz cuidava da sua mãe, e ela perde ali o seu maior patrimônio, ela perde o seu filho. Aqui nós temos, irmãos, esse texto, uma crise. Instalou-se uma crise sem precedente naquela casa. Além de perder o esposo, ela perde também o filho. Uma crise tremenda ali se abateu sobre aquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que crise sempre houve, crise sempre vai existir. Nas casas, nas famílias, nos seios da família, crises no mundo corporativo, crise na política, crise na economia, crise em todos os segmentos da sociedade. Todas as pessoas estão sujeitas à crise. Louvado seja Deus. Sabemos que a crise vem e ela não manda avisar. A crise não marca uma agenda para a gente se preparar. Muitas crises, elas nos pegam de surpresa, tem um fator surpresa. Está tudo bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz, de repente uma crise se instala. Mas eu já quero aqui abrir um parêntese e dizer para você que veio esta noite nessa casa de oração, de dizer uma palavra que eu ouvi uma certa feita, que é uma palavra muito importante, uma célebre palavra que diz: crise é terreno fértil para milagres. Aleluia! Só há milagres quando tem crise. Quando a crise se instala e nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo da orientação de Deus, pode ficar certo de que você está na rota do milagre, e milagres podem acontecer a partir de uma crise. A crise é um terreno muito fértil para que milagres extraordinários aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, essa frase, que crise é terreno fértil para o milagre, cumpriu-se nesse episódio. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele passa ali na cidade chamada Naim, e ele ia com os seus discípulos. E além dos seus discípulos, acompanhava Jesus uma grande multidão. Estima-se que Jesus sempre, quando ele andava operando os seus milagres, fazendo as suas conferências, pelo menos por inferência, pelo menos umas 5.000 pessoas, no mínimo 5.000 pessoas o acompanhava. Uma grande multidão de gente ali interessada, gente curiosa, gente interessada em milagres, gente interessada em comer peixe, gente interessada em comer pão, gente interessada ali de todas as maneiras, de todas as formas. Jesus era acompanhado, Jesus atraía os olhares das pessoas. Uma grande multidão andava com Jesus, e as pessoas, principalmente as autoridades eclesiásticas, elas estavam pasmadas, elas estavam preocupadas com isso, porque a igreja da época, o templo, não atraía mais gente. Uma corrupção sem precedente tomou conta da casa de Deus. Anás, Caifás, todos eles, aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, todos corrompidos, todos
destruídos, corrompidos, e o povo já não atraía mais o respeito, a credibilidade do povo. Agora manifesta um homem de Nazaré, chamado Jesus, filho de Maria, filho do carpinteiro. Ele se manifesta de forma simples, de forma muito simples, muito humilde, mas a sua palavra tinha um gosto, a sua palavra tinha um quesito que na palavra dos doutores não tinha. Na sua palavra tinha autoridade, na sua palavra tinha empatia, na sua palavra tinha compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tratava as pessoas com dignidade, ele tratava todos, não rejeitava ninguém. O leproso vinha perto dele e dizia: se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Ele quebrava o protocolo da medicina da época, da organização sanitária. Ele quebrava o protocolo e tocava no leproso dizendo: eu quero ser limpo, levanta, louvado seja o nome do Senhor. Chegava as prostitutas, que eram mulheres que eram alienadas, mulheres desprezadas pela sociedade, aquela sociedade preconceituosa, aquela sociedade que matava as pessoas, que rotulava as pessoas. Ele chegava e abraçava, ele conversava com as prostitutas. Mas uma coisa interessante acontecia, irmãos, aleluia, que a prostituta, ela chegava diante de Cristo prostituta, mas quando ela ouvia, ela recebia a ministração do divino mestre, ela não levantava mais como a prostituta, ela saía dali completamente liberta e ia para a cidade evangelizar e trazia toda uma cidade aos pés de Jesus. É esse Jesus que você serve, aleluia. Se alegre nesta noite, porque esse Jesus está na sua família, esse Jesus cuida da sua casa, esse Jesus resolveu cuidar da sua família. Então levante a sua mão e glorifique esse Deus, aleluia, porque Ele está cuidando da sua casa. Ao encontro dessas duas multidões, esse encontro foi inevitável, porque saía-se daquela cidade também um cortejo fúnebre. Cortejo fúnebre. O destino era o cemitério. O cemitério daquela época não era na cidade, era nos arredores da cidade. E uma multidão também, acompanhando aquela mulher, se solidarizando com aquela pobre viúva, estava andando. O féretro na frente, uma espécie de uma maca, não tinha naquela época os caixões que tem hoje, aquelas urnas fechadas. E aquela mulher chorando, certamente os flautistas estavam ali tocando seu instrumento, as carpideiras tocando, aliás, cantando, ou chorando, melhor dizendo. As carpideiras eram as mulheres profissionais do choro. Mas não era choro de empatia, choro de pena, choro de compaixão. Elas eram pagas, elas eram remuneradas para chorar. Choradeiras profissionais. Tudo um teatro. Se não pagasse, elas não choravam. E tudo estava ali andando. A mulher, a mãe daquele rapaz, chorando, sentindo a dor, sentindo aquele sofrimento indizível que era a perda do seu filho. Mas louvado seja Deus, Jesus chegou e encontrou aquela multidão. Se fosse outra pessoa normal, o que é que ele faria? Ele
chegaria e ficava atrás, ali a multidão misturava, e ele seguia o fluxo. Seguia o fluxo. Eu não sei se aconteceu com os irmãos, porque tem que seguir. Você vai andando muito bem, numa moto ou mesmo numa bicicleta, de repente você depara numa esquina com a multidão, e você pensa que aquilo é um cortejo, é época de política, você pensa que é uma carreata política, daqui a pouco é um cortejo fúnebre. Aí você entra no meio, e você tem que ir até o final ali, ou numa esquina você vira, você tem que participar daquela situação. Jesus, ele vai na contramão, porque Jesus não precisa cumprir os protocolos, os costumes sociais. Jesus, quando ele quer fazer um milagre, ele não precisa disso, precisa ficar atrás lá do cortejo fúnebre. Ele vai pela frente e ele se dirige àquela mulher com uma palavra, dizendo: mulher, não chores. Aquela mulher, ela durante todo aquele velório, ela ouviu muitas palavras. E eu penso que foram palavras diferentes desta de Jesus. Palavras de consolo, palavras bonitas. Porque parece um contrassenso, parece uma coisa, falar para alguém que está dilacerada, falar para alguém que está chorando por conta da sua segunda perda, dizer: não chores. Ocorre que quem estava proferindo essa frase, não chores, ele estava falando porque ele tem a solução. Ele está falando porque ele tem a solução para aquele problema. Qual é o problema? A morte. Qual é o problema? A separação. Ele está dizendo: mulher, não chores. Pare de chorar. Chega de sofrimento. Chega de angústia. Chega de desespero. Eu estou aqui para te dizer: não chores, porque um milagre extraordinário vai acontecer na sua família, na sua casa. A sua família, a minha família, são objetos do cuidado de Deus. A minha casa, por mais problema que tenha, por mais dificuldades que eu tenha na minha família, na minha casa, mas ela é objeto do amor de Deus, da compaixão de Deus. Então, você que está aqui representando a sua família, não desista de ver a sua família coesa, de ver a sua família unida, de ver a sua família salva, de ver os seus filhos na igreja, de ver os seus filhos servindo ao Senhor, pregando a palavra de Deus. Não desista, porque Deus tem um interesse poderoso, um interesse que não muda, em abençoar a sua casa, em abençoar a sua família, seja o que ela está passando. Ele tem o poder de chegar e deter o poder das trevas, deter a ação de Satanás que está em curso. Ele pode chegar e dizer: basta, para por aqui, porque eu vou abençoar essa casa de doravante, e o diabo não reina mais nessa casa. Ele está dizendo: pode parar tudo. Eu imagino, senhoras e senhores, que houve até murmuração das pessoas. O que é que esse homem está querendo? O que é que esse Nazareno está querendo? Já basta o sofrimento dessa mulher, agora ele vem mandando parar, falando para ela não chorar. Já interrompeu o cortejo, fez uma coisa que não é normal, quebrou um protocolo social. O que é que esse homem está querendo?
Mas eles não sabiam, irmãos, que ali encontrou-se duas multidões: a multidão da morte e a multidão da vida. Na multidão da morte, desesperança. Na multidão da morte, desespero. Na multidão da morte, falta de perspectiva. Na multidão da morte, não tinha esperança nenhuma. Era simplesmente sepultar aquele menino e aquela mulher voltar para casa, viver o seu luto o resto da vida. Mas chega a multidão da vida. Na multidão da vida tem esperança. Na multidão da vida tem paz. Na multidão da vida tem algo que aquela mulher precisava. A multidão que estava com Jesus. E Jesus, ele vem, irmãos, não só com empatia. Porque empatia é você sentir o que o outro está sentindo. Já é bom, né? Porque vivemos num mundo de indiferença. As pessoas não têm empatia com ninguém. É um egoísmo tremendo. A vida, infelizmente, é assim. Não deve ser assim. Empatia leva você a sentir com o sentimento daquela pessoa que está sofrendo. Mas para por aí. Agora, compaixão, vai mais além. Além da empatia, que é sentir a dor do outro, você é levado a ajudar o outro. Não só com palavras, mas com atitudes. Lembram-se aquele rapaz que foi pego que o samaritano socorreu? Ali é compaixão. O rapaz cai na mão dos salteadores, capítulo de número 10, versículo 25 de Lucas. É uma parábola do bom samaritano. Ele cai na mão dos salteadores. Os salteadores massacram aquele rapaz. Há um linchamento naquele rapaz, de maneira que ele ficou meio morto. É como diz lá na Bahia, ficou mal matado, meio morto. Passou o sacerdote, passou o levita, passaram de largo. Ninguém resolveu o problema, ninguém teve empatia, ninguém teve compaixão. Mas aí um samaritano, que não estava ali fazendo turismo, ele tinha os seus compromissos. Quando ele viu aquele homem, ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se condoeu com a desgraça que se abatera sobre aquele moço. O infortúnio que poderia levá-lo à morte. Mas ele desce da sua cavalgadura. Ele toma a atitude de parar a sua agenda. Desce da sua cavalgadura, pega ali vinho, pega ataduras, pega azeite, e pega aquele moço, faz ali os primeiros socorros, cura ali as feridas, faz um tratamento ali provisório como o SAMU faz, os primeiros socorros. E não ficou só nisso. A compaixão que movia o coração daquele samaritano o levou a fazer uma coisa inusitada. Porque hoje, quando a pessoa tem traumas, acidentes, coloca numa maca, coloca como é que chama aquele negócio no pescoço? Um colar cervical, e ninguém pode mexer. E viu o negócio de Jaíba agora? Um rapaz vem, um entregador de lanche, vem de lá para cá, vem correndo de lá para cá, e ele perde o equilíbrio, e entra, irmãos, ele entrou literalmente numa lixeira, e ficou encravado, as pernas. Aí chegou uma turma, não chamou o SAMU, e pegou esse rapaz, embolou esse rapaz, não pode fazer isso, embolou esse rapaz, jogou no carro e levou para o hospital. Aquele rapaz fez o mesmo,
não chamou SAMU. E o transporte que ele tinha era um cavalo, um animal. Eu imagino o cuidado daquele moço. Aquele rapaz certamente estava com traumatismo craniano, costela quebrada, ficou meio morto. E ele pega com muito jeito, talvez coloca uma tala, um pedaço de pau, amarra aquele rapaz e coloca em cima do cavalo. E com muito cuidado, devagarinho, o cavalo não podia galopar, ele conduz aquele moço para o hospital. Com paixão. Te leva a fazer algo mais do que sentir a dor do outro. Te leva, de acordo com as suas condições, a fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento da pessoa. E esse sentimento esbanjava em Jesus, sobrepujava no coração de Jesus. Ele tinha compaixão pelas pessoas. E ele chega nessa família aqui, nessa casa, e ele exerce a compaixão, dizendo: não chores. Querendo dizer o seguinte: não chores, porque eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução que vai debelar o problema. Eu tenho uma solução aqui que vai abortar essa morte, que vai destruir esse sofrimento, e a alegria vai voltar para sua casa. Mulher, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua família, e não vai voltar com esse sentimento de perda. Você vai voltar com o seu filho, com o seu filho, com o seu tesouro, com o seu patrimônio. Você vai voltar para a sua casa, com a sua família, com o seu filho. O que eu quero dizer com isso aqui? Talvez estou falando com alguém aqui que já perdeu a esperança. Talvez estou falando com alguém aqui que já não tem mais esperança, porque as coisas se agravaram. A família, o esposo está fora da igreja, o esposo não quer nada com Jesus. A esposa, você está vindo para a igreja, a esposa não quer nada com Jesus. Os filhos, os netos, a sua família não quer nada com Jesus. Eu estou pregando essa palavra mais uma vez para te encorajar e dizer que Jesus está na sua vida. E se Ele está na sua vida, vai acontecer milagre sim. Se Jesus, ainda que o diabo tenha entrado, ainda que Satanás tenha forjado, ainda que Satanás está operando, mas maior é o Todo-Poderoso, maior é Deus, e Deus tomou essa causa em suas mãos. Tão somente confia, tão somente acredite, tão somente profetize, tão somente não aceite esse estado de coisa, mas fique na presença de Deus, porque milagre está acontecendo. Deus está trabalhando de alguma forma, de alguma maneira. Ele tem os mecanismos dele para operar. Aleluia, não sei como vai ser, mas Deus está no comando da sua casa, da sua família. Aleluia. E Jesus então, Ele diz: pare com isso, pare aí. E Ele simplesmente chega. Jesus não tocou nem no defunto, Ele tocou no esquife, tocou na maca. Ou se fosse eu, tocava, seria o caixão. Ele não tocou no morto. Jesus não precisa tocar em morto. O poder da sua palavra é impressionante, é inesgotável. A palavra de Jesus tem poder. A sua palavra, Ele é criador. Ele faz existir o inexistente. Ele tocou no esquife para quem estava carregando aquele esquife, aquela maca, para que parasse. Tocou, pare aí. E olhou para o jovem e disse, não falou: jovem, eu te digo, levanta e anda. E no mesmo instante, o jovem assentou. E ele pegou aquele jovem e entregou a sua mãe. Entregou a sua mãe. Aquele dia ficou marcado como o dia que não teve um velório. O dia em que abriu uma cova para
um determinado defunto, e o defunto não chegou, porque o dono da vida chegou primeiro. Foi, quem sabe, a única vez que o coveiro abriu aquela cova e não recebeu pelo seu trabalho, porque antes do coveiro terminar o seu trabalho, aleluia, o dono da vida chegou. Eu não sei qual é o coveiro que abriu uma cova para você. Eu não sei se é o coveiro da desesperança. Eu não sei se é o coveiro da incredulidade. Eu não sei se é o coveiro da enfermidade, que já determinou que você vai morrer, que você está com problema, que você vai perecer. Mas eu estou aqui nesta noite profetizando que acima de qualquer coveiro, acima de qualquer cemitério espiritual, existe um Deus todo-poderoso que triunfou sobre a morte, Talvez na sua família a morte espiritual já foi decretada, mas eu venho aqui como profeta do Senhor, profetizar e te lembrar e te encorajar, porque encorajar que tem vida te esperando, tem vida em Jesus, tem vida através da sua fé. Exercite a sua fé, exercite a sua confiança no Todo-Poderoso, porque tem vida de Deus para você, tem esperança de Deus para você, tem coisas inéditas para você, tem coisas surpreendentes. Esse Deus tem coisas surpreendentes para realizar no seio da sua família. Talvez algo entrou na sua família e isso tem trago tristeza. Pessoas que afastou dos caminhos do Senhor, está no alcoolismo, nas drogas, mas tem vida de Deus para você. O dono da vida é Jesus. Então creia que a sua família vai continuar sendo assistida, sendo guiada, sendo zelada, sendo cuidada por esse Deus todo-poderoso. Quantos acreditam nessa verdade? Levante a sua mão e glorifique o Deus todo-poderoso. Aleluia. Moral da história, finalizando aqui, aquela mulher voltou para casa com o seu filho, voltou para casa com a sua esperança restaurada, voltou para casa com o seu filho, voltou para casa alegre. E eu penso que aquela casa que foi horas atrás palco de tristeza, palco de lamúria, se transformou em um culto de ação de graças, porque aquele que estava morto voltou vivo, aquele que estava morto, aquele menino, voltou ressuscitado, cheio de vida, para continuar cuidando da sua mãe, cuidando da sua família. Eu não sei se os seus sonhos, quantos sonhos você tinha, e esses sonhos, por conta das lutas, por conta das intempéries que se abateu sobre a sua família, você não consegue sonhar mais. Os sonhos foram adoecidos, os sonhos foram minguados, e entrou no lugar dos sonhos lindos, projetos lindos, entrou uma desesperança. Entrou até falta, até vontade de não viver. O entusiasmo acabou. Você olha para a sua casa, olha para a sua família, não vê conserto, não vê nenhuma possibilidade, nenhum deslumbre de que algo novo vai acontecer. Pelo contrário, só se ouve notícias ruins, só se vê comportamento difícil das pessoas que você mais ama, comportamento de afastamento da presença de Deus, e você questiona com Deus: e Deus, quanto tenho orado? Eu tenho jejuado por minha família. Eu tenho sido fiel ao Senhor, desde a minha tenra idade.
E o Senhor me prometeu uma família abençoada. O Senhor me prometeu uma família vitoriosa. O Senhor me prometeu os meus filhos, eu consagrei ao Senhor. Eu levei na igreja, eu consagrei os meus filhos ao Senhor. E daí, Deus? As perguntas são inevitáveis. As perguntas vêm. E Deus entende isso. Deus entende. Porque Deus tem empatia com a gente, Deus tem compaixão da gente. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele sabe disso. Deus sabe. Então quando você chora, e às vezes no ápice da sua dor, no ápice das suas dúvidas, dos seus dilemas, Ele sabe. Ele compreende você. Imagina João Batista. Porque todos nós, irmãos, temos um momento que chamamos de momento obscuro. Todos nós já passamos. Eu já passei. 2020 perdi 2 irmãos. O mais velho e a minha irmã não era caçula, era depois da caçula, a Cida. Perdi o José e a Cida. Uma diferença de 15 dias um para o outro. Eu tinha começado a viver o luto do primeiro, no início da pandemia. E a minha irmã, essa irmã, a Cida, era que eu tinha mais intimidade. Ela conversava comigo quase todos os dias, ela sempre conversava, era para frente, uma pessoa muito expansiva, muito preocupava com todos da família, todos os irmãos, preocupava comigo, tinha um carinho especial pelos meus meninos. E foi muito difícil a perda, mas em momento algum Deus me desamparou. Em momento algum esse Deus que nós servimos, Ele tirou os meus irmãos, levou os meus 2 irmãos, mas não faltou conforto para o meu coração. Depois de uns 6 meses, ou quase um ano, toda hora que eu olhava para uma foto da Cida, algo movia o meu coração, eu me encontrava chorando. Quase um ano. Mas hoje eu já consigo olhar para o rosto da minha irmã e não sentir mais aquele desespero, aquele aperto no coração. Eu sei o que é isso. Aquele aperto no coração. Perdi o meu pai ainda jovem ainda. Eu sei o que é isso. Mas o que eu quero dizer com esta palavra, irmãos, é que pode ter o caos que foi instalado na sua vida. Você está vivo. Você está viva na presença do Deus Todo-Poderoso. E não se desespere, porque o teu Deus reina e está no comando da tua história. Essa história não vai acabar assim. Ainda que o diabo já colocou mensagem na sua mente dizendo: não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. Satanás, sai da frente das famílias, porque tem jeito sim. Jesus está na casa, Jesus está no barco, Jesus está na sua família, Jesus está no controle. Tem jeito. Eu sei que essa palavra aqui, ela vai na contramão dos fatos. Vai na contramão do que está acontecendo. Mas é isso mesmo, fé vai na contramão. É isso mesmo. A provocação é essa. A fé vai na contramão das circunstâncias. A fé vai na contramão da realidade. A fé vai na contramão daquilo que é trivial, daquilo que é normal. A fé é o sobrenatural agindo no natural.
é o sobrenatural, é aquilo que não é da terra, é aquilo que não é dos homens, é um recurso do céu sendo disponibilizado para a sua casa. Você dispõe, pegue essa palavra aqui, você dispõe de recursos dos céus sobre a sua casa. Os méritos de Cristo garantiu isso. O sacrifício de Jesus me garante isso, de ter esse reforço, de ter, aleluia, recurso do céu, recurso sobrenatural, disponibilizados para a minha casa, para a minha família. Pelo amor de Deus, acessa isso, irmãos. Pelo amor de Deus, acessa isso. Como é que eu acesso, pastor? Acesse pela fé. Acesse isso. Está à tua disposição. Não fique lamuriando. Não fique dizendo: acabou coisa nenhuma. Você está vivo. Você está na presença do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, Ele está pronto para te abençoar e restaurar sua casa. Fica de pé, por gentileza. Alguém prepara um louvor, a equipe de louvor, canta um hino bem bonito aí.